introdutórias a respeito da confessionalidade, e ali lançamos o fundamento para o que nós vamos investigar agora. As nossas próximas aulas são de teor histórico e de teor teológico, né? Nós vamos investigar hoje a Confissão Belga, de 1561. Esta é uma confissão importante, inclusive uma confissão que Calvino leu, né? Calvino leu essa confissão do Guido de Bresse, e hoje nós vamos descobrir muitas coisas, aprender muitas coisas a respeito da história que envolve a Confissão Belga, o surgimento da Confissão Belga e também da sua teologia. Então, na primeira parte da nossa aula, nós aprenderemos sobre como tudo surgiu, sobre como tudo se deu no surgimento da Confissão Belga, e na segunda parte da nossa aula, nós vamos investigar sobre a estrutura da Confissão Belga, e eu vou falar um pouco a respeito de sua teologia. Então, eu queria pedir que todos desligassem os microfones, para que a gente não tenha interferências sonoras, né? Se vocês quiserem falar, vocês podem fazer um aceno a qualquer momento da aula, e vocês vão ter a oportunidade de falar, tá bom? Então, a Confissão Belga, irmãos, ela faz parte de uma estrutura tríplice de 3 documentos, né? Das igrejas reformadas, que nós chamamos de as 3 formas de unidade. Então, são compostas pela Confissão Belga, pelo Catecismo de Heidelberg e pelos Cânones de Dort. Esses 3 documentos compõem os símbolos de fé das igrejas reformadas holandesas. Então, a igreja reformada do Brasil, por exemplo, ou no Brasil, é uma igreja de herança holandesa. Eu não sei se nos estados ou nas cidades onde vocês estão tem alguma igreja reformada, mas a igreja reformada é uma denominação de governo presbiteriano e de uma estrutura presbiteriana, né, mas sem a grande articulação sinodal que há na IPB, por exemplo. Mas antes de nós entrarmos em pontos históricos da Confissão Belga, eu queria saber se vocês conseguiram ler a Confissão de Fé de Westminster, mesmo se não leram tudo, mas se conseguiram ler uma parte da Confissão de Westminster. Muito bem. Então, quem conseguiu ler e quiser falar, isso é interessante para nós, porque nós vamos, eu particularmente percebo o quanto vocês captaram da confissão, e os outros colegas também podem serem iluminados de alguma forma com a fala de vocês. Então, se alguém quiser falar sobre a experiência de ter lido a Confissão de Fé de Westminster, como foi, se foi a primeira vez, o primeiro contato, se foi tudo tranquilo, se teve partes difíceis de entender, ou se vocês discordaram de alguma parte, coisas dessa natureza. Quem quer começar aí a falar? Fábio disse que leu, né? Daniel disse que leu também. Então, vamos lá, varões. O que vocês acharam? Helder também. Pastor, consegue me ouvir? Estou ouvindo bem. A experiência, assim, não foi a primeira vez que eu li, eu já tinha lido parte da Confissão de Westminster e agora eu li ela novamente quando o senhor fez o pedido. E, assim, pelo menos as declarações da Confissão, elas têm um teor bem instrutivo e um esforço de ser o máximo claros possível, tanto com relação à doutrina, e algo que eu percebo que eu percebi mais lendo essa segunda vez, é que a confissão ela tem um teor de que, quando elas sendo lida e ensinada na igreja, essas pequenas divisões servem para nortear os pontos, como, digamos, o primeiro ponto é um ponto que é dividido em vários, né? Quando vai falar acerca da palavra, vai falar da sua inspiração, vai falar da sua confiabilidade, e ele vai abordando isso por tópicos. Eu acho que a estrutura, como ela é montada, também auxilia nesse modo de ensino, nesse modo de guiar o ensino através do tema escolhido ali presente na confissão.
Então, essa foi uma coisa que eu notei mais lendo agora pela segunda vez. E assim, o fato dela ser completa e extensiva no que se propõe, nesse sentido de abordar o máximo possível, mas de uma maneira simples, para que aqueles irmãos nossos possam ter a compreensão, né, ao fazer a leitura. Daniel, teve algum ponto que você achou mais denso, assim, mais difícil de digerir, ou foi tranquilo? Na primeira vez eu tive um pouco mais de dificuldade, mas nessa segunda vez foi mais tranquilo. Um ponto que eu lembro que eu li assim, mas depois eu voltei para ler de novo, foi quando ele fala principalmente da questão dos pactos, né? Que acho que é o capítulo 7. Que o capítulo 7, eu abri aqui, o pacto de Deus com o homem. Na primeira vez eu li, aí eu percebi que eu não estava entendendo bem, aí eu voltei do primeiro ponto para retomar a leitura. Muito bem, obrigado, Daniel. Mais alguém quer falar da experiência com a Confissão de Fé de Westminster? Sei que um bocado de gente disse que leu aí, né? Então vamos ver se mais alguém quer falar. Fábio, quer falar? Mas, senhor pastor, eu achei bem tranquila. Amém. Um ponto que eu até coloquei no grupo foi acerca da adoção, acho que foi o ponto 12, né? Que eu sempre escutei, nós somos escravos ou não somos filhos. E eu achei legal que lá no grupo eles pensavam da mesma forma que eu, né? Que somos ambos, né? Somos tanto somos servos como também somos filhos, né? E isso a confissão deixa bem clara, né? O restante foi bem tranquilo, não tive nenhum problema não. E nem tive problema com essa parte, mas eu achei um ponto legal para poder ressaltar. Bem. Mais alguém quer falar da experiência da leitura? Eu acho que a nossa primeira aula também ajudou muito, né, na leitura, assim, a você encara o documento agora de forma diferente, né, observando questões teológicas e sem uma instrução prévia, talvez você não tenha uma leitura estrutural, né? Quando eu falo de leitura estrutural, é você estar ambientado com o contexto teológico da confissão ou de uma confissão de fé, né? Então, uma confissão de fé não é meramente uma igreja dizer o que ela acredita, não é só isso, né? É muito mais do que isso. Então, é uma herança teológica, é uma síntese doutrinária que vai nortear uma igreja, uma denominação, por anos, por séculos, né? Como acontece com as confissões de fé reformadas. Quando nós pensamos nas confissões de fé e o objetivo que elas tinham, né, de servir de instrumento de ensino para as igrejas, então os oficiais da igreja deveriam subscrever a confissão de fé, qualquer uma delas de qualquer tradição, né? Então, se você é de uma tradição presbiteriana, deve-se subscrever uma confissão presbiteriana. Se você é batista, uma confissão batista. Se você é congregacional, uma confissão congregacional. Ou se de uma igreja independente, mas que tem uma confissão de fé que adota, né, uma confissão de fé. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo claro disso, a Igreja da Trindade, por exemplo, que é a igreja do Franklin Ferreira, né, que aquela é uma igreja de governo presbiteriano, né? Franklin é batista, né? O Tiago Guerra é batista, mas o governo da igreja é presbiteriano. Então, é uma igreja de modelo interessante, porque ela é independente, né? Mas ela se resguarda num governo presbiteriano. Uma outra igreja que também exemplifica algo muito interessante para nós, que é uma igreja independente, é a Igreja Esperança, que é pastoreada pelo Guilherme de Carvalho e pelo Igor Miguel, né? Então, os dois também são teólogos muito conhecidos no Brasil. A igreja está em Belo Horizonte. Os dois são de origem batista. A Igreja Esperança é um trabalho de plantação de igreja independente, né? Ela não está ligada a uma denominação. Originalmente, Guilherme de Carvalho foi ministro da Convenção Batista Nacional. O pai dele também foi pastor batista nacional, né? Então, ele planta essa igreja e ela cresce e ele adota uma confissão reformada batista ali. Então, mesmo igrejas independentes
podem ter uma confessionalidade reformada em alguma medida, né? Então, dito isso, a gente aprende que as confissões reformadas... Deixa eu só fechar essa janela aqui, gente. Que as confissões reformadas, elas servem como um parâmetro ou um instrumento hermenêutico para nós entendermos certos pontos da própria Escritura, sabe? Então, se você tem dúvidas teológicas em alguma passagem da Escritura, a confissão de fé, ela serve como um norteador interpretativo. É claro que ela não vai esgotar todos os pontos possíveis da teologia. Essa não é a função de uma confissão de fé, mas ela serve como uma bússola, né? Então, se você precisa estudar algo sobre casamento, divórcio e novo casamento, você vai para onde, inicialmente? É importante seminaristas saberem disso. O primeiro passo não é você estar procurando um livro que trate sobre isso. O primeiro passo é você ir na confissão de fé. O que é que a confissão de fé fala sobre esse assunto? Né? Então, estou com uma questão aqui num texto que me parece difícil, por exemplo, e está tratando, parece, da liberdade humana. Então, o que é que a confissão de fé fala sobre isso? Sobre liberdade, livre-arbítrio, livre-agência, né? Então, você recorre às confissões de fé. Então, eu estou estudando um caso aqui, por exemplo, sobre a providência de Deus. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático a vocês. A gente se lembra daquela história lá de Jacó na casa de Labão, né? Vocês se lembram disso? Jacó vai para a casa de Labão e trabalha 20 anos, né? Então, de início, ele estava interessado na filha mais nova, né, de Labão, Raquel, e ele fez um trato com Labão, e Labão deu a filha mais velha, né, Lia. E ele toma Lia por sua esposa, enganado, e então, quando se apercebe, não era a mulher que ele queria, era a irmã. Então, ele propõe a Labão trabalhar mais 7 anos, e em troca disso, ter Raquel como sua esposa, e assim é feito. Ele recebe Raquel e trabalha mais 7 anos. No entanto, nós observamos no decorrer da história que começa a haver uma disputa entre as duas irmãs sobre quem dava filhos a Jacó. Lembram disso? Então, por não conseguirem dar conta da demanda, né, elas começam a oferecer as concubinas a Jacó. E Jacó se relaciona com as concubinas. Observe que é um trecho das Escrituras muito difícil, né? Você vai ensinar sobre isso, pregar sobre isso, né? Como é que eu vou ensinar o quê? Usando esse texto, eu vou ensinar o quê à igreja? Porque já era um desmanteiro ele ter duas esposas, né? E aí ele receber mais duas concubinas e ter filhos com elas, é um desmantelo ao quadrado. Mas de uma dessas concubinas vai nascer Judá, né? E também depois Levi. E esses dois filhos de Jacó provêm de concubinas. Observe que foi nascimentos ou relacionamentos pecaminosos, né, de Jacó, fora do seu casamento. Não podemos deixar de pontuar que o padrão de Deus é monogâmico, desde o Éden, né? E depois isso vai mudando, e principalmente em Jacó, isso vai se tornando, a prática da poligamia vai se tornando comum no meio do povo de Deus. No caso de Abraão, que teve uma relação com Agar, mas Agar não foi esposa de Abraão, Sara foi a única esposa. No caso de Isaac, Isaac também só teve uma esposa, então temos um padrão monogâmico, né? Noé, anteriormente, teve apenas uma esposa, então temos um padrão monogâmico. Mas a partir de Jacó, nós temos a bigamia. E então, nascem esses filhos, Judá e Levi. Então, quem foi Judá? Judá, filho de Jacó, que deu origem à tribo de Judá. Levi deu origem à tribo de Levi. Da tribo de Levi veio Moisés e Arão. Moisés, o personagem mais importante do Antigo Testamento, né? Depois de Deus, claro. Então, não tem nenhum outro personagem no Antigo Testamento mais importante do que Moisés. Tudo acontece depois da morte de Moisés e se fundamenta nos ensinos de Moisés na Torá. Então, Moisés é um personagem importante no Antigo Testamento.
No caso de Judá vem Davi, de Davi vem Cristo. Então, Judá também é uma tribo importantíssima. Mas esses dois não com concubinas. Então, como é que eu uso a teologia sistemática para pensar nesses casos? Eu vou usar a doutrina da providência, irmão. A doutrina da providência. Então, deixa eu ver. Minha confissão de Westminster está aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Sobre a questão da providência, certo? Pastor, eu não sabia que era pecado, não, naquela época, a poligamia, não. O padrão de Deus sempre foi a monogamia, né? Agora Deus tolera a poligamia. Deus tolera. E pecado é pecado sempre, né? Uma coisa não passa a ser pecado em um momento histórico. Ela é pecado. A questão é que muitas vezes, por obra da providência, Deus tolera alguns pecados do seu povo e dos homens. E Deus também, como dizem as nossas confissões de fé, pode valer-se do pecado para cumprir um objetivo seu. Abro um parênteses aqui, quando eu digo que Deus se vale do pecado para cumprir um objetivo seu, eu não estou dizendo que Deus aprova o pecado, certo? Não é isso. Deus sempre desaprova o pecado. Sempre. Mas Deus vale-se do pecado para cumprir os seus desígnios. Por exemplo, já que nós estamos tratando aqui do exemplo a partir da providência, deixe-me dar outro exemplo a vocês. Vocês já leram possivelmente o livro de Ruth, né? No Antigo Testamento. Então a história se baseia no esposo de Noemi, Elimelec, sair de Jerusalém, de Belém, né? Sair de Belém, que o significado de Belém é casa de pão, e ir para Moabe. E ele leva então sua esposa. Então ali ele vem a morrer, seus filhos tinham casado com duas mulheres moabitas, os filhos também morrem, essas duas mulheres retornam com Noemi para Belém, significado de Belém, casa de pão, né? Mas agora Moabe estava passando fome e Belém estava prosperando. Então elas voltam para lá, uma das duas volta para Moabe e a outra fica com Noemi, que é Ruth. Ok, quando nós observamos isso, esse episódio, podemos achar até bonitinho o fato de Elimelec ter saído com sua esposa, porque estava passando fome em Belém, e ele ir para Moabe em busca de trabalho, de mantimento e tal. Mas a atitude de Elimelec foi pecaminosa, minha gente. Vocês se lembram do mesmo episódio que houve com Abraão, quando Deus disse que ele ficasse em Canaã, porque ali Deus ia abençoá-lo. Então, Canaã passa fome. O que é que Abraão faz? Vai para o Egito. E Abraão lá praticamente entrega sua esposa para o adultério, né? Para Faraó. Vocês se lembram disso? Capítulo 12, 13 de Gênesis. Deus reprova Abraão, Deus repreende Faraó, a esposa é devolvida, né? E Deus enriquece Abraão com aquele episódio. A atitude de Abraão foi pecaminosa, certo? Sara era mulher dele, era meia-irmã, mas era esposa, ele mentiu. Esse é um pecado. Outro pecado é, ele não deveria ter saído de Canaã, ele deveria ter ficado mesmo na fome de Canaã, porque Deus disse que iria sustentá-lo e ele não confiou na promessa do Senhor. Então, depois ele retorna. O mesmo princípio se aplica a Elimeleque e a Noemi. Elimeleque não confiou em Deus, abandonou Belém, abandonou o culto em Israel, porque quando ele sai de uma nação para outra, ele abandona o culto em Israel e vai para Moabe. Lá ele morre, os filhos morrem, e, como eu disse, a história é que Noemi vem para Belém novamente e se dá todo aquele drama, né, na trama da história, entre Ruth e Boaz. Ok? Então, o livro de Ruth, o objetivo teológico do livro de Ruth não é contar a história de Noemi, não é contar a história de Elimeleque, não é contar a história de Boaz, de Ruth. O objetivo do livro de Ruth é mostrar os antecedentes de Davi, porque vocês vão se lembrar que o livro termina mencionando Davi, né?
E Ruth é bisavó de Davi. E por que o livro está mencionando Davi? Porque o que está em vistas ali é o Messias Davi. E encarnaria apenas muitos séculos depois. Então, aquela atitude pecaminosa de Elimeleque em sair de Belém e ir para Moabe estava sendo dirigida pela providência. Era pecado, mas a providência estava governando todas as coisas. O que é a providência? A providência é o governo de Deus, né? Às vezes, nas nossas igrejas, se mistura a definição de providência com provisão, né? Deus mandou alguma coisa, aí o crente diz, Deus é Deus de providência, né? Então, provisão está incluso em providência, mas não é a mesma coisa, certo? Se Deus não mandar, também é providência, certo? Se eu saio da igreja e eu sou livrado pelo Senhor de ser atropelado por um carro, é uma provisão de Deus me livrar. Mas se o carro me atinge, isso está dentro da providência também. Providência não está estranha a nenhum fato. A providência dirige todas as coisas. Então, Deus pode e faz isso, viu? Deus usou questões pecaminosas na Escritura para cumprir a sua vontade. Um outro exemplo, claro, para vocês, para não ficar dúvidas. Quando Pilatos lava as mãos, quando Herodes aceita, né, o julgamento de Cristo, quando os judeus pedem a morte de Jesus e a soltura de Barrabás, tudo isso é pecado ou não? É. Aí eu pergunto, tudo isso foi dirigido por Deus para que Jesus morresse e salvasse os pecadores ou não? Sim. Tudo estava sob o governo de Deus. De modo que todas as atitudes pecaminosas dos homens são sua responsabilidade, certo? Esse é um fato. Todas as atitudes pecaminosas dos homens são responsabilidades dos homens. Mas Deus usa, inclusive, essas atitudes pecaminosas dos homens para cumprir o seu propósito. Deus usa isso. Então, na Confissão de Westminster, no capítulo 5, o texto vai dizer o seguinte, veja, no ponto 1 do capítulo 5 da Confissão de Westminster. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Não é interessante, né? Quando você vai para as histórias bíblicas agora com as doutrinas que a confissão de fé lhe ensina. Então você tem uma dimensão teológica diferente agora quando você vai para o texto bíblico. Por isso que a confissão de fé é um norteador hermenêutico, interpretativo. E o objetivo desses documentos, quando eles são feitos, é que os crentes memorizem, viu? Que os crentes memorizem os documentos confessionais, a fim de que dirija eles nos estudos das Escrituras e no entendimento das Escrituras. Vejam outro ponto aqui desse capítulo sobre a providência. O ponto 6, observe o ponto 6 do capítulo sobre a providência. Quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece em razão de pecados anteriores, ele não somente lhes recusa a graça para a qual poderiam ser iluminados no entendimento e movidos no coração, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Veja o ponto 7, como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Então Deus usa todas as coisas para cumprir o seu querer, e isso inclui o mal e o pecado, certo?
isso inclui o mal e o pecado. Se nós afirmarmos aqui algumas coisas, fica muita coisa clara para nós. A primeira coisa, Deus não é o criador do mal, certo? Primeiro ponto. Isso é confessional. Deus não é o criador do mal. Segunda questão, Deus usa o mal para cumprir sua vontade? Sim. Exemplo bíblico. Os judeus, Pilatos, os romanos que mataram Jesus. Deus usa isso para trazer salvação aos pecadores, trazer salvação aos eleitos. Então, se nós afirmamos que Deus não governa o mal, nós estamos blasfemando contra Deus. Agora, se nós dissermos que Deus criou o mal, também estamos blasfemando contra Deus. Deus não é criador do mal, mas ele vale-se do mal para cumprir a sua vontade. Então, isso está em todos os capítulos de todas as confissões de fé reformadas, né? Ok? Então, vamos para a confissão belga. Daqui a pouco tem um intervalo de vocês. A matéria é muito extensa, então essas nossas aulas são apenas tiragostos para vocês. Eu recomendo que vocês leiam, pesquisem sobre esses assuntos. Sobre a confissão belga, além desse texto aqui, né, que vocês já têm lá no grupo do WhatsApp, que são as 3 formas de unidade, que tem a confissão belga, eu recomendo esse texto aqui do Peter Jong, que é um comentário da confissão belga, certo? Esse é um comentário fininho, dá para ler em 2 dias. Dá para ler numa sentada aqui, né? Então, material excelente, viu? Pastoral, linguagem simples, um material que eu sugiro até usar em escola dominical, em classes de estudo mais profundo na igreja, né? De teologia na igreja. Muito bom aqui, com jovens, né? Ele é grosso, mas a letra é grande, né? E dá para ir estudando devagarinho e aprender muita coisa aqui com esse material. Professor, Então, vamos lá. Diga. professor, posso Sim, perguntar? Na verdade, pode. não vou perguntar, né? Mas tem um irmão aí perguntando se Deus não Uhum. criou o mal, quem foi que criou o mal? Veja só, boa pergunta. Não podemos nos esquivar dela. Lá em Isaías diz o seguinte: eu formo as trevas e crio o mal, certo? Este mal, é preciso entendê-lo corretamente, é um mal penitencial, ou um mal de punição. Deus está falando ali naquele texto, através de Isaías, dos babilônios. Então, o mal a que Deus se refere, que cria, é a vinda dos babilônios para levar Israel em cativeiro. O texto não pode ser tirado do contexto. Então, Deus vai usar a crueldade dos babilônios para disciplinar Israel, certo? Isso está em Abacuque. Abacuque escreve antes do cativeiro babilônico e diz que os caldeus vão vir destruir Israel e vão julgar Israel, e depois Deus vai julgar os caldeus. Então, os caldeus / babilônios, né, que são os mesmos, são instrumentos de Deus para juízo do povo de Deus. Quando Deus cria o homem e dá a possibilidade do homem desobedecê-lo, né, que nós observamos nas confissões de fé, por exemplo, de Westminster, chama isso de livre-arbítrio. Então, quando Deus cria o livre-arbítrio, que é a possibilidade do homem obedecê-lo ou não, é criada a possibilidade do pecado. Pecado é o mesmo que mal, certo? Pecado é a mesma coisa que mal. Então, Deus cria a possibilidade. O agente nunca é Deus, do mal moral, diferente do mal de Isaías que eu mencionei, certo? O mal de Isaías é um mal de julgamento. Deus vai usar a crueldade dos caldeus para punir Israel. Esse é um mal de julgamento. O mal moral não pode ter vindo de Deus, porque Deus é um ser absolutamente bom. Então, Deus não cria o mal, mas Deus cria a possibilidade do homem pecar. Então, a possibilidade do mal existir. Quando Deus cria o bem, para que tenhamos bem, precisamos entender que esse bem está em conformidade com a vontade do próprio Deus. Então, não fazer a vontade do próprio Deus
é mal. E quem criou a possibilidade de não se fazer a vontade dele mesmo? Ele. Então, ele criou a possibilidade. Então, a própria existência do mal também pressupõe a existência de Deus, certo? Os ateus às vezes dizem, se Deus existe, por que há mal no mundo? Então, essa é uma falácia filosófica. Porque qual é o padrão que um ser humano tem de mal se ele não tem um padrão de um bem supremo? Certo? Só sabemos o que é mal se temos um padrão de bem supremo. E da onde vem o padrão de bem supremo se não for de Deus? Então, o que é mal é o que não é bem, como dizia Agostinho. O que é trevas é o que não é luz. O que é mentira é o que não é verdade. Então, Deus cria a possibilidade dessa antítese, mas Deus não cria o próprio mal, né? Então, isso precisa ser bem compreendido, porque senão nós caímos em heresia, certo? Então, a possibilidade da existência do mal, quem criou foi Deus. Mas Deus não é o agente do mal moral, porque senão nós diríamos que Deus é pecaminoso. Isso é heresia, certo? Isso é heresia. Nós diríamos que Deus é pecaminoso e que ele pecou, porque o mal é pecado, certo? Então é preciso ter muito cuidado dessas afirmações e não temos pressa sobre esse assunto. É preciso ler, estudar, leia um livro de Gordon Clark, Deus e o Problema do Mal, certo? Esse é um livro importante, nós temos em português. Leio as Confissões de Fé Reformadas sobre isso. Eu estou publicando um livro sobre isso, não sobre isso apenas, mas sobre a doutrina de Deus, e tem um capítulo que eu trato absolutamente sobre isso, sobre a doutrina de Deus em relação à existência do mal. Então, eu recomendo também meu texto. Quando ele estiver disponível para compra, eu aviso a vocês no mural lá de atividades. O difícil Mas, entender é o ponto de partida, né? Aonde é o ponto de partida de tudo? de quê? De como o mal, como você explicou aí, foi bem colocado, né? O difícil é entender isso aí que você falou, Ah, aonde sim. está o ponto de partida, entendeu? De Exato, entender exato. isso, que o mal existe Exato. porque existe um bem supremo. Uhum. Mas esse bem supremo, que é Deus, ele não é o criador do mal. Mas ele permitiu Exato. ele permitiu a possibilidade do mal se originar no coração do homem. Sim. Não Ele é, é criou a isso que eu entendi, possibilidade, né? né? Não, ele não apenas permitiu, né? É porque a gente tem é, a inclinação sempre de usar essa palavra permitir para dar uma amenizada em Deus, né? Deus permitiu isso, né? A gente quer dar uma amenizada em Deus. Mas Deus criou a possibilidade, ele criou. Se ele não tivesse criado, não existia essa possibilidade do mal existir. Certo? Ele não apenas permitiu, não apenas deixou, né? Ele criou a possibilidade. Ele não criou o mal, mas a possibilidade dos anjos desobedecê-lo, como foi o caso de Satanás, né? E os anjos que se rebelam contra Deus, e a possibilidade do homem desobedecê-lo. Então, quando o homem desobedece a Deus, Satanás já tinha desobedecido, né? E esta queda do homem e a queda de Satanás estavam no decreto de Deus. Tudo estava no decreto de Deus. Quando a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ora, veja bem, se o texto diz que já estava projetado na mente de Deus, Jesus morrer antes do mundo ser criado, tudo já estava determinado em termos da salvação. Deus havia decretado todas as coisas. Então, antes mesmo do pecado acontecer, Deus já havia decretado que Jesus morreria pelo pecado dos homens. Então, o pecado também está no decreto de Deus. Agora, repito, nem tudo não, nem tudo que está no decreto agrada ao próprio Deus, mas está direcionando a história da humanidade, do mundo, do universo, a suprema vontade consumada de Deus, que vai se dar no retorno de Jesus, na instauração do reino eterno, né? É claro que um assunto desse não é um assunto para novo convertido, né? Você não vai botar um negócio desse numa sala de novo convertido para explodir a cabeça dos coitados ali. Esses são assuntos
para cristãos mais amadurecidos na fé, né? Então, é preciso estudar, meditar, ir para as fontes corretas, que, como eu disse, para mim, são as confissões de fé. Devemos ler aqueles que já trataram sobre o assunto, né? Nós não somos seres geniais, né? Talvez, para que surja um gênio do mundo, demora, né? É de séculos em séculos. Então, a gente precisa aprender com quem já pensou sobre o assunto, com quem já leu, com quem já aprendeu. Ou não? Ô, professor, Boa noite. só explica aí para o Renato aí, que está dizendo assim. Dizendo o quê? Deixa eu ver aqui no chat, né? Paulo, não foi o Renato, não. Como o mal pôde ter surgido nos seres angelicais, especialmente num local onde só existia possibilidade do bem? Então, o erro está na pergunta, certo? Se só existisse a possibilidade do bem, não tinha como Satanás pecar, ok? Existia a possibilidade dos anjos desobedecerem. Foi Deus quem criou essa possibilidade e ela estava no céu. E depois Satanás é expulso de lá e os anjos que se rebelam também são expulsos de lá. Então, na criação, não existia no céu apenas a possibilidade do bem, porque se só existisse a possibilidade do bem, Satanás não tinha pecado, né? Então, a questão aí, a resposta se coloca quando a pergunta é reformulada, né? Certo? Mais alguém quer perguntar sobre isso? Então, um tema que empolga, né? Oi. Boa noite. Boa noite. Uma questão, assim, não sabemos, de fato, assim, claro, o senhor explicou que Deus não pode ter criado o mal, e de fato não tem como ele ter criado. Tiago também fala que Deus não tenta, né? Não pode ser tentado, então também isso justifica a resposta. Mas como entender se Deus não queria o mal? Podemos falar se ele queria ou não queria através da Escritura? Porque nada pode resistir à sua vontade, e de fato o mal existiu, né? Como explicar? Sim. Observe, quando nós lemos sobre o decreto de Deus, veja, Confissão de Fé de Westminster, vocês estão com ela aí em mãos, vamos usar a confissão como ferramenta para nossa reflexão teológica, certo? O capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, o ponto 1 do capítulo 3 da Confissão de Westminster diz o seguinte: desde toda a eternidade, pelo seu muito sábio e santo conselho, de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Certo? Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Como é que a gente entende isso em teologia sistemática? Em termos de doutrina da providência, a gente aprende em teologia sistemática secundárias, certo? Causas primárias e causas secundárias. Exemplo bíblico. No nascimento de Moisés, Faraó tinha determinado que as crianças morressem, que os pequenos fossem mortos. Lembram disso? Não foi assim? Foi determinado que os meninos fossem mortos. Aí a pergunta: Deus havia determinado a morte de Moisés? Quanto bebê? Não, né? Não. Deus não tinha determinado que Moisés ia morrer quanto bebê. Deus tinha determinado que Moisés seria achado pela filha de Faraó? Sim. Sim. Então, qual é a causa primária de Moisés não morrer? Deus, certo? Ok? A causa primária de Moisés não morrer na chacina dos meninos hebreus. Deus, a causa primária. A causa secundária, a filha de Faraó, que acha Moisés e o protege. Certo? Então, as causas secundárias sempre são realizadas por agentes criados. Deus, circunstâncias, até animais.
como o caso da burra de Balaão. Né? A burra de Balaão é um caso de uma questão secundária relacionada à vontade de Deus. Ela repreende o profeta. Então, quando eu digo Deus queria que o pecado entrasse no mundo, quando eu estou falando da vontade de Deus, eu preciso ter muito cuidado. Porque se eu digo levianamente sobre essa questão, eu me perco. Então, vamos lá. Quando eu falo de vontade de Deus, eu preciso entender o que é vontade decretiva, o que é vontade preceitual, certo? Vontade decretiva é tudo que está no decreto de Deus. Deus decretou que Jesus seria açoitado, crucificado numa cruz? Sim ou não? O que vocês acham? Sim. Foi um ato de maldade dos homens? Sim. Foi? Sim. Quem é o agente primário da morte de Jesus na cruz? Os homens. Não, primário. Deus. Deus. Deus não tá, É Deus não Deus. estava, exato. Deus não estava colocando sobre Cristo todos os nossos pecados? Sim, Não é assim? sim. Estava julgando Cristo, né? Então, quem é o agente secundário da morte de Jesus? Os homens. Os homens, os romanos, os judeus, os sacerdotes, né? Mas o que os homens fizeram cumpre os decretos de Deus? Sim. Sim ou não? Sim. Então, o que os homens fizeram foi o que Deus queria? Sim. Sim. Foi. Cultos é justamente isso, né? A ideia é a mesma corrente. Então, os homens fazem coisas, muitas delas até erradas, mas que vão se encontrar com a vontade divina para cumprir o propósito de Deus. A vontade de Deus nunca é frustrada. Estamos falando de vontade decretiva, certo? Relacionada ao decreto. Mas há a vontade, em termos didáticos, né? A vontade preceitual. Vamos lá. A Escritura diz: não adulterarás. É possível um homem adulterar? Sim. Sim. Não furtarás. É possível? Sim. Sabemos que é. Não cobiçarás. É possível cobiçar? Sim. Sabemos que é. Ok. Então, essa vontade preceitual pode ser violada. E aí a gente chama isso de pecado. Certo? Essa vontade preceitual, quando violada, é pecado. Mas a vontade do decreto não pode ser violada pela criatura. Ela vai acontecer. Deu para entender? Sim, entendi. Muito obrigado, pastor. Nada. É claro que vocês precisam estudar mais, né, sobre isso. Porque um minutinho de resposta não vai solucionar essas questões. É claro que eu entendo quando uma pergunta dessa surge, está por trás dela também, às vezes, várias questões de dilemas emocionais, né, e coisa dessa natureza. Então, estudem, leiam as confissões, leiam tratados sobre isso, né? 2 livros sobre providência que eu recomendo para vocês. O primeiro, de Dr. Heber Carlos Campos, certo? Sobre a providência. O segundo, sobre o livro de John Piper, A Providência, publicado ano passado pela editora Fiel. Também recomendo para vocês. Esses 2 são os melhores textos que nós temos sobre a providência no Brasil, exceto o tratamento que Calvino dá à providência também nas Institutas. Se vocês têm as Institutas, leiam o que Calvino diz sobre a providência lá também. Tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer um resumo aqui da Confissão Belga. Então, a Confissão Belga, ela tem origem, praticamente, na mente de Calvino, certo? É uma coisa que talvez vocês nunca tenham ouvido, né? Mas a Confissão Belga é uma consequência do trabalho de João Calvino, embora não tenha sido escrita por Calvino, certo? A Confissão Belga é oficialmente publicada em 1561 por Guido de Brès. Ele estava naquele contexto dos Países Baixos, que contava com a Holanda, que contava com a Bélgica e França, né? Parte da França, norte da França. Então, esta confissão, ela é grandemente influenciada por João Calvino, porque é possível você observar nela, nas suas sentenças, muito do que Calvino disse nas Institutas, porque Guido de Brès, que foi o autor da Confissão
belga foi um discípulo de Calvino, inclusive encontrou-se com Calvino, foi a Genebra também. Muitas partes da confissão belga, então, dependem das institutas da religião cristã de João Calvino. Quando a confissão belga foi escrita, Calvino estava vivo, Guido de Brès envia esta confissão já formulada para Calvino, Calvino lê essa confissão de fé, mas há alguns pontos aí bem interessantes quanto à publicação da confissão belga e o parecer de Calvino sobre isso, né? Em 1560, foi apresentada na França e nos Países Baixos o que ficou conhecido como Confissão Gaulesa, ou Confissão Francesa. Esta confissão foi escrita por João Calvino, em Genebra. Calvino já tinha trabalhado em Estrasburgo, Calvino era francês, como nós sabemos, né? Tinha ido para Genebra uma vez e tinha voltado para Estrasburgo porque foi expulso de Genebra. Depois retorna a Genebra, poucos anos depois, e então ele escreve uma confissão chamada Confissão Gaulesa, que era um resumo das institutas da religião cristã. Então, os clérigos que leram esse documento nos Países Baixos, no sínodo dali, né, decidiram que essa confissão seria adotada por eles como uma confissão provisória. É interessante mencionar uma coisa, né? É interessante que Calvino tinha muito receio de publicar uma confissão de fé naquele período nos Países Baixos, porque ele achava que talvez não fosse o momento, porque isso poderia fomentar uma divisão entre os evangélicos. Então, prender-se a determinados pontos e detalhes teológicos na mente de Calvino para aquela região poderia promover uma divisão. Então, isso faz com que Calvino escreva, envie esse documento, mas que ele precisava ser esperado, precisava se esperar um pouco para difundir esse documento naquele período, né? Então, em 1559, esse documento ainda estava mais ou menos nas ocultas, foi levado ao rei no ano de 60, 1560, para que o rei lesse esse documento, mas ele não foi, então, divulgado maciçamente até a aprovação da igreja e também do reinado. A confissão belga é uma filha da confissão gaulesa, né? Guido de Brès se baseia na confissão que Calvino havia escrito, que tinha um caráter provisório, e Guido de Brès escreve isso para atender algumas demandas dos Países Baixos, porque existiam problemas em relação a documentos que vinham de Genebra, que vinham da Suíça, especificamente. A Igreja Romana acusava os protestantes reformados de perturbarem a paz da igreja, juntamente com os anabatistas, né? A palavra anabatista tem a ver com um rebatismo, né? Então, os anabatistas eram um grupo muito misturado, né? Não havia uma concentração teológica entre os anabatistas. Tinham anabatistas, por exemplo, que defendiam o livre-arbítrio, eram adeptos da doutrina da predestinação, como Calvino, Lutero e Zwinglio ensinavam. Então, havia uma questão muito forte entre os anabatistas em se opor ao governo. Então, havia certo caráter revolucionário com os poderes políticos. E a Igreja Católica começou a difundir, continuou a difundir, que os protestantes estavam ligados ao anabatismo para perturbar a paz da igreja. Então, daí a importância, naquele período, da igreja publicar confissões de fé. Aqui um detalhe, irmãos. As confissões de fé, elas não foram criadas por mero luxo dos teólogos da época. As confissões de fé sempre foram uma resposta a indagações, questionamentos e acusações feitos à igreja. Assim como outros documentos, como as Institutas de Calvino, a Instituta é uma resposta pública sobre o que creem os protestantes naquele período, né? As institutas vão sofrendo edições. Calvino vai acrescentando textos. Originalmente ela tinha 4 pequenos capítulos, né? Mas Calvino vai acrescentando ao longo dos anos até ela se tornar aquela obra gigantesca
que são as institutas da religião cristã. Interessante um fato histórico que Guido de Brès, quando escreve Belga, ele mostra a um irmão chamado Adrian Saraiva. Saraiva estava perto de ir a Genebra e encontrar-se com Calvino em Genebra. Então, Guido pede que ele leve o documento escrito para que Calvino analise junto com os teólogos genebrinos. Isso acontece. Calvino faz a leitura do tratado da Confissão de Fé junto com os teólogos de Genebra, mas Calvino faz uma recomendação e uma solicitação que Guido de Brès não publique, por enquanto, este documento, para que não haja problemas de divisão nos Países Baixos. E recomenda a Guido de Brès, que foi um discípulo breve de Calvino, que ele se contente com a Confissão Francesa, que já estava circulando há um bom tempo nos Países Baixos. Guido de Brès já havia preparado esta confissão há uns 2 anos. Esse documento estava sendo guardado para uma publicação em tempo oportuno. Embora Calvino tivesse pedido isso a Guido, Guido não obedece. Depois de 2 anos, ele publica a Confissão de Fé a contragosto de Calvino, né? A contragosto de Calvino. Mas podemos dizer que muito do que está na Confissão belga é o próprio Calvino falando, porque provém das institutas da religião cristã. Então, havia uma desconfiança de tudo que vinha de Genebra era promíscuo, era profano, né? Então, muitas obras eram traduzidas e trazidas para a França e para os Países Baixos, vindas de Genebra, e eram textos problemáticos, imorais, outras obras, né? Não que... Então, existia certo preconceito nos Países Baixos, as obras, os livros que vinham de Genebra. Esse era um dos problemas, possivelmente, Guido de Brès enfrentou. Então, havia até certa proibição que se utilizasse esses textos vindos da Suíça, né? Isso pode ter movido também o Guido de Brès a escrever a Confissão belga. As igrejas reformadas dos Países Baixos precisavam, então, de uma confissão que atendesse à necessidade delas, mais propriamente, e não fosse apenas um resumo das institutas. Então, no dia 1 de novembro de 1561, se joga por cima do muro do castelo de Tournai. Tournai era a cidade que Guido de Brès morava. Se joga uma carta junto com a confissão. E essa carta escrita por Guido, justificando a importância e a necessidade da publicação dessa confissão. E há um dado interessante, ele diz que ali naquela região dos Países Baixos já haviam mais de 100 mil protestantes que subscreviam a Confissão belga e viviam a fé reformada, né? Observem, é muita gente, viu? Para aquele período, 100 mil protestantes e já subscreviam essa confissão de fé, né? Eu acho que tem alguém aí com o microfone aberto, né? Estão reclamando aí que está dando interferência. Desligue aí, irmãos, o microfone. Ok? Não. Eita. Alguém está com o microfone aí. Desligou? Pronto. Esta confissão belga Pastor Thomas, o senhor está mutado. Isso. Estou mudo. Voltou agora. Vocês ouviram até onde? Estão me ouvindo, gente? Tá Não, falhando, senhor professor. O áudio está estava falhando, cortando, está mas já cortando. voltou ao normal. Voltou ao normal aí? Estão me ouvindo? Agora sim, Deixa agora eu está mudar a tá internet aqui. beleza. Deixa eu...
Voltou? Pronto. Então, essa é um apanhado, né? Esse é um apanhado do resumo. Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Sim, dá para ouvir bem. Tá sim, viu? Acabou as heresias, viu, pessoal? Vamos lá, então. É importante que vocês estejam agora aí com a confissão belga, no computador, no celular ou impressa, para que a gente pense aqui na estrutura dela agora, certo? A confissão tem uma estrutura básica, muito simples, e que procurou contemplar as necessidades de instrução que as igrejas reformadas tinham nos Países Baixos. Basicamente, a luta das igrejas dos Países Baixos era contra o catolicismo romano, contra o movimento anabatista, que eram os grandes desafios, né, teológicos da igreja naquele tempo. Então, a confissão belga tem um papel importantíssimo de fundamentar a teologia da igreja naquele tempo. Sem o trabalho confessional da igreja, na história da igreja, nós não teríamos hoje uma, um aparato racional decente no que se refere à teologia. Ou estaríamos ainda construindo isso, né? Então, o estudo da doutrina deve estar sempre ligado ao estudo das confissões de fé. Então, quando nós observamos, por exemplo, a teologia sistemática de Berkhoff, que é uma famosa teologia sistemática, né? Ela é fundamentada basicamente na confissão de fé de Westminster, certo? Pastor, Então, a professor, estrutura dela, o esqueleto dela é Westminster. Sim, aqueles negócios que Lutero pregou lá como é o nome? Quando ele começou a as reforma. teses, Sim, as aquilo teses. foi uma espécie de confissão, alguma coisa parecida com isso? Não, ali foram teses de debate, né? De denúncia de pecados da Igreja Católica Romana. Não necessariamente é a mesma estrutura de uma confissão. Havia uma prática naquela época de discussões acadêmicas. Então, todas as vezes que alguém queria levantar teses ou defender teses, eles pregoavam aquilo no mural, né? Muitas vezes era na porta da universidade. Então, Lutero segue uma prática comum naquela época. Lutero não foi o primeiro a fazer isso, né? E, na verdade, não foi a primeira vez que ele fez, né? As 95 teses já é a segunda denúncia. Houve uma anterior, mas a que ficou mais famosa foram as 95 teses. Posteriormente, Lutero vai escrever catecismos, o catecismo maior e o catecismo menor. Depois dele, Melanchthon, né, que é o substituto de Lutero na Igreja Luterana, também vai formular uma confissão de fé. E ali uma confissão luterana, né? Então, a partir de Melanchthon, sim, a Igreja Luterana teve uma confissão de fé, mas não com Lutero, né, basicamente. Melanchthon foi um teólogo importante, mestre em grego e tal, não tinha o peso que Lutero tinha, não era um pastor como Lutero era, mas foi um teólogo importante da igreja. Mas as 95 teses se foi uma alavanca, né, para o movimento confessional protestante. Aquelas denúncias de Lutero foram importantíssimas. Eu recomendo até que vocês procurem aí na internet, dar uma lida nas 95 teses de Lutero. Então, com a confissão belga aí nas mãos, nós vamos observar que nós temos basicamente 9 divisões, certo? Na confissão belga. Naquele arquivo que eu mandei para vocês, eu listei isso capítulo por capítulo. Então, na primeira divisão, nós temos Deus. Nós temos Deus. A existência de Deus e como Deus se faz conhecido a nós, né? Aqui há um ponto interessante por trás da estrutura da confissão belga, porque se vocês leram a confissão de fé de Westminster, e há uma diferença no início das confissões, né, das duas confissões. A confissão belga começa com Deus,
a confissão de Westminster começa com a escritura, né? Da escritura sagrada. Então, você tem o capítulo 1 da confissão de Westminster sobre a escritura, e então apenas no capítulo 2 você tem menção a Deus e a Trindade, e da Trindade. Isso aqui não pode ser desprezado, certo? Ainda hoje, essa é uma discussão entre os teólogos sistemáticos no que concerne ao método. A teologia sistemática deve começar com a doutrina de Deus ou deve começar com a doutrina da Escritura? Como nós estamos aqui lidando com o século XVI, na confissão belga, né? A confissão de Westminster vai para o século XVII, na confissão belga, nós estamos mais perto da Idade Média e do contexto da Idade Média, das disputas intelectuais da Idade Média. E Tomás de Aquino foi o grande nome, né? E Anselmo, os grandes nomes daquele período. Agostinho foi o primeiro teólogo da Idade Média e o último teólogo da Idade Antiga. Então, Agostinho estava no período transitório, mas a Idade Média realmente começa com a queda do Império Romano, não é? E no período que Agostinho estava vivo. Mas o grande teólogo da Idade Média vai ser propriamente Tomás de Aquino. E uma das lutas de Tomás de Aquino é a discussão a respeito da existência de Deus com as suas 5 vias, né, as 5 vias de São Tomás de Aquino. Para Guido de Brés, começar com Deus, a confissão, era algo fundamental, porque Deus existe e a Escritura pressupõe a existência de Deus. A Escritura não começa tentando provar que Deus existe, porque já há uma pressuposição em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, então a Escritura já começa dizendo as ações de Deus, porque ela já pressupõe que Deus existe. Então a Bíblia não está preocupada em provar que Deus existe. E a confissão belga segue esse caminho e começa exatamente sobre a existência de Deus. Então, no primeiro capítulo, no artigo 1, na verdade, primeiro capítulo, no artigo 1 da confissão, nós lemos algo interessante. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que só existe um Deus. Então, a coisa daqui a ponderar, veja, a menção de coração, isso não está na Confissão de Fé de Westminster, e não está nas outras, né? Até hoje, né? A Confissão belga frisava essa questão do coração porque fazia uma relação entre intelecto e afeições, entre razão e afeição. Então, o crente, ele não crê apenas intelectualmente nas verdades das Sagradas Escrituras. Ele tem um comprometimento interior com essas verdades. E isso refere-se ao coração. O coração é o centro da existência humana para as Escrituras, né? Não o órgão, mas o centro da existência humana. Daí Jesus dizer que do coração fluem todos os pecados, os adultérios, os roubos, né? As cobiças, as mentiras. Então, o coração é o centro da existência humana. Então, a confissão começa dizendo: cremos, isso tem em relação com o intelecto, com o coração. Então, o que eu creio está relacionado ao que eu penso e está relacionado às afeições do meu coração. Então, há muitos hoje estudando teologia, até concluindo cursos teológicos, sem ter o coração na palavra, sem ter o coração no evangelho. Tratam levianamente o evangelho e tratam o estudo teológico como mera diversão, sem nenhum comprometimento. Eu posso dizer com toda certeza que isso é uma situação muito perigosa, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se alguém tem mais conhecimento da palavra, da sagrada teologia, e está descomprometido com essas verdades, está em sério perigo. Porque o conhecimento em si já desperta algum tipo de soberba no coração humano. E no conhecimento teológico, a alma deve estar de joelhos diante de Deus, quando ela busca a Deus, quando ela procura entender sobre Deus, entender sobre as obras de Deus. Daí a confissão começar dizendo: cremos com o coração e com a boca confessamos que Deus existe.
Então, nos primeiros 2 artigos se trata sobre a existência de Deus e sobre a revelação de Deus, como ele é conhecido a nós, a divisão clássica de revelação geral e especial, né, no artigo 2º. No artigo 3º e 3º a 7º, então nós temos a palavra. Então segue uma ordem inversa, né? A Confissão de Fé de Westminster, porque do 3º artigo até o artigo 7º nós temos ensinos, instruções a respeito da palavra, a respeito dos livros que são canônicos, a respeito da inspiração da palavra de Deus, quais são os livros canônicos, sobre a autoridade das Sagradas Escrituras, a diferença entre os canônicos e os apócrifos no artigo 6º. Observe como isso aqui é importante. Veja, no artigo 6º o texto diz: distinguimos esses livros sagrados dos apócrifos, que são os seguintes: 3º e 4º Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, os acréscimos aos livros de Esté e Daniel, o Cântico de Azarias na fornalha, o Cântico das 3 jovens na fornalha, a história de Susana, Bel e o dragão, a oração de Manassés, 1º e 2º Macabeus. A igreja pode ler e tirar deles instrução até onde concordarem com os livros canônicos, mas não tem nenhum poder nem autoridade que possam confirmar pelo seu testemunho qualquer artigo da fé ou da religião cristã. Muito menos podem diminuir a autoridade dos livros sagrados. Então, essa sessão vai tratar propriamente sobre a palavra e sobre quais são os livros canônicos e a suficiência das Sagradas Escrituras. Por que esta ordem está posta na Confissão Belga e não a palavra vindo em primeiro lugar? Porque, para Guido de Brès, a natureza pressupõe Deus. A revelação geral está não só na natureza, mas está no coração do homem. Deus revela-se ao coração do homem, não para salvá-lo, mas para mostrar sua soberania e para condená-lo também, né? Então, essa é a lógica da estrutura inicial da Confissão Belga. Do artigo 8º até o artigo de número 11, nós temos instruções sobre a Trindade. O artigo 11 é a Santíssima Trindade. Deus é um em essência, contudo distinto em 3 pessoas. O artigo 9º, o testemunho das Escrituras sobre a Trindade. O artigo 10º, Jesus Cristo, eterno e verdadeiro Deus. E o artigo 11, o Espírito Santo. Então, esse artigo 11º sobre o Espírito Santo também é muito interessante, importante. E as confissões reformadas não deram, a priori, muita importância à doutrina do Espírito Santo, à pneumatologia, né? Nós temos uma confissão de fé brasileira, da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, que dedicou um capítulo à doutrina do Espírito Santo, e, por sinal, é um capítulo maravilhoso sobre a doutrina do Espírito Santo. E eu recomendo também a leitura dessa confissão. A confissão a confissão congregacional da Aliança de Igrejas Congregacionais é um apanhado, é uma junção da confissão belga, da Declaração de Savoy e da Confissão de Fé de Westminster e os catecismos de Westminster e de Heidelberg, né? Então, os congregacionais da Aliança formularam essa confissão. Dos artigos 12 a 14, nós temos instruções sobre a providência. Então, observe: Deus, palavra, Trindade. Observe por quê? Porque esses artigos sobre a Trindade não estão no começo, quando tratam sobre Deus. Vocês acham que... Qual é a lógica disso? Por que não estão lá? O que vocês acham? Eu não acho nada. Tem uma lógica, né? Os teólogos confessionais, eles não escreveram na doida, né? Não foi na doida. Até a estrutura tem uma lógica. Cada artigo está em determinado lugar, com determinada intenção, por parte do autor da confissão de fé. Então, por que a confissão começa tratando sobre a existência de Deus e a revelação de Deus, depois vem a Escritura e depois vem a Trindade?
que vocês acham que está assim? Eu acredito, pastor, que o conhecimento sobre Trindade vem a partir da Escritura. Porque a partir da Escritura, nós vemos que a Escritura fala sobre o Filho, que também é Deus, e do Espírito também ser Deus. Então, a partir da Escritura, nós temos o conhecimento de que Deus é um Deus trino. Exato. Muito bem. É exatamente isso. Começa com a existência de Deus, porque a existência dele está posta na criação. Mas eu só conheço o Deus Salvador a partir das Escrituras. Então, a lógica da confissão belga é perfeita. É perfeita. Eu sei que Deus existe, mas eu não sei que Deus é esse. Não sei que ele é o Deus Redentor. Então, quando eu sou convertido e sou levado às Escrituras, e convertido pelas Escrituras e pelo Espírito Santo, eu conheço esse Deus Redentor, que é Trindade. Que é Trindade. Então, depois, nós temos a providência, criação e providência, dos artigos 12 a 14. Então, quando a confissão segue esse fluxo, né, ela vai mostrar agora que é esse Deus que se revela na criação e que é Trindade, que é o Criador de todas as coisas. Então, ele é Criador e Redentor. Então, é um estudo progressivo da confissão de fé, né? Ela vai dando progressivamente as informações de como Deus se revela nas Sagradas Escrituras. E ele não é apenas o Deus que cria, mas ele é o Deus que sustenta, que dirige, que cuida e que preserva. Por isso que esses artigos, do 12 ao 14, tratam sobre a criação e a providência. Porque é por meio da providência que Deus preserva a criação e a conduz à sua finalidade, que é a consumação. Então, dos artigos 15 a 17, observe aí na sua confissão, 15 a 17, nós temos instruções sobre o pecado e a eleição divina. O pecado e a eleição divina. Qual é a lógica? Porque mais à frente, do artigo 18 até o artigo 26, nós temos instruções sobre a obra de Cristo para a salvação de pecadores. A obra de Cristo para a salvação de pecadores. Então, por que a confissão está tratando do pecado e da eleição depois da providência e antes da seção que trata sobre a obra de Cristo? O que vocês acham? Pastor, uma leitura que eu faço é para tanto mostrar, direcionando no estudo sobre isso, de que as coisas não, isso tudo não é um grande acaso. Por isso que eu acredito que ele mostra o pecado, mostra com relação à eleição, e para que se entenda a eleição é preciso entender toda a obra de Cristo. Aí ele vai trabalhar. Então eu, pelo menos, fiz essa leitura. Exatamente, é isso mesmo. Mas no artigo 10, observe que no artigo 10, ele já introduz um artigo sobre Cristo, né? Jesus Cristo é eterno e verdadeiro Deus. Então, cremos que Jesus Cristo é segundo a sua natureza divina, o Filho unigênito, gerado, eternidade, tudo mais. Ele vai tratar aqui das duas naturezas de Cristo. Então, ele vai estar lidando aqui com teontologia, certo? Vai tratar da Trindade, do ser do Pai, do ser do Filho e do ser do Espírito. Ele não vai tratar aqui da obra do Filho. Ele vai tratar mais à frente na criação da obra do Pai. Observe a lógica do Guido de Brescia. Ele trata da Trindade, depois no artigo 12 trata da obra do Pai, que é a criação, né? Se lembram do credo apostólico? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, é essa estrutura que ele está lidando. Então, ele vai lidar com a criação feita pelo Pai, com a queda após a criação e a providência, guiando todas essas coisas. E então, o pecado, né, a entrada do pecado, a eleição, porque a eleição
ocorre antes da obra de Cristo acontecer na história. A eleição acontece na eternidade. Então, a ordem posta aqui pelo autor está corretíssima. Ele precisa tratar da eleição antes de tratar sobre a redenção aplicada. Quando nós estudamos sobre Cristo, em Cristologia, estamos estudando sobre o Redentor. Mas quando nós estudamos soteriologia, nós estamos estudando sobre Cristo e sua obra, como ele opera para salvar. Então, é exatamente essa divisão que nós temos aqui. A partir do artigo 17, nós temos o socorro do homem caído. Então, o texto diz: cremos que, ao ver que o homem se precipitaria na morte física e espiritual e se fizera completamente miserável, o nosso Deus gracioso, em sua maravilhosa sabedoria e bondade, saiu em busca dele, quando fugiu trêmulo da sua presença. Deus o consolou com a promessa de que ele daria o seu filho nascido de mulher para esmagar a cabeça da serpente e torná-lo bem-aventurado. Então, depois disso, desse proto-evangelho, né? Proto aqui tem a ver com origem, esse evangelho originário, inicial, em Gênesis 3, 15 e 16. Depois disso, então, no artigo 18, o autor vai tratar da encarnação do verbo. Então, veja a organização da mente de Guido de Brès aqui, baseada na ordem da história da redenção, como os fatos vão acontecendo nas Escrituras e vão sendo apresentados nas Escrituras. Então, isso faz com que o crente tenha tudo organizado na sua cabeça, né? Ele vai estudando a confissão e vai colocando essa estrutura na sua cabeça. Nós não temos o costume de fazer esse tipo de leitura. Para os crentes hoje, quando a gente fala dessa ordem, essa organização, é natural que muitos deles fiquem maravilhados, né? Nossa, que coisa impressionante. O cara era um gênio. Porque nós não temos o costume de pensarmos de forma organizada, sistematizada, lógica, né? Então, há muito de lógica aqui na organização estrutural da confissão belga por parte do Guido de Brès, né? Então, a partir do artigo 27, observe, a partir do artigo 27, nós temos a igreja, a doutrina da igreja, a igreja cristã católica ou universal. No artigo 28, o dever de juntar-se à igreja, porque esse problema já existia, né, no período da Reforma, de crentes que não queriam comprometimento com a igreja. Então, a confissão de fé contempla isso, né? Veja o artigo 28, como diz: cremos que essa santa assembleia e congregação é a assembleia dos reunidos e que fora dela não há salvação. Por isso, ninguém, seja qual for a sua posição ou reputação, deve se retirar dela e contentar-se com a sua própria pessoa. Todos, porém, são obrigados a juntar-se e unir-se a ela, conservando a unidade da igreja. Devem se submeter à sua instrução e disciplina, curvar sua cabeça sob o jugo de Jesus Cristo e servir à edificação dos irmãos e irmãs, de acordo com os talentos que Deus lhe concedeu como membros do mesmo corpo. Ele continua: para que isso se cumpra eficazmente, é dever de todos os crentes, segundo a palavra de Deus, se separar dos que não pertencem à igreja e se juntar a essa assembleia, em todo lugar onde Deus a tem estabelecido. Devem fazer isso, e mesmo que governos, leis e autoridades lhes sejam contrários, e mesmo que sejam punidos fisicamente com sua morte. Observe a recomendação da confissão a respeito da regularidade dos cultos. Veja o que ele diz aqui: devem fazer isso mesmo que governos, leis e autoridades lhes sejam contrários, e mesmo que sejam punidos fisicamente ou com morte. Portanto, todo o que se aparta da igreja ou não se junta a ela contraria a ordenança de Deus. Então, Guido de Brès já pensava aqui no problema daquele que diz que a igreja não é necessária, que a igreja não é essencial, né? Então, no artigo 29, ele trata sobre as marcas da igreja. No artigo 30,
sobre o governo da igreja. Ele vai listar aqui. Há uma diferença aqui, irmãos, importante, da Confissão de Westminster, né? Vocês se lembram que leram lá que para a Confissão de Westminster, os oficiais da igreja são presbíteros e diáconos, né? Presbíteros e diáconos. Porque na estrutura de pensamento presbiteriana, existem apenas dois ofícios, presbíteros e diáconos. Isso quer dizer que, dentre os presbíteros, há alguns que se esmeram no ensino. Então, a Confissão de Fé de Westminster vai chamar de presbítero docente. E aqueles que se dedicam ao governo, à liderança, à administração da igreja, que vão chamar de presbítero regente. E os diáconos, que não fazem parte do conselho do sistema presbiteriano, só os presbíteros fazem, e o pastor é o presbítero docente. Os diáconos cuidam das questões temporais. A Confissão Belga, no artigo 30, vai nos falar de... veja como ela vai nos dizer aqui. Deve haver ministros ou pastores para pregarem a palavra de Deus e para administrar os sacramentos. Deve haver também presbíteros e diáconos para formarem com os pastores o conselho da igreja. Né? Então, a Confissão de Fé a Confissão de Fé belga admite 3 ofícios: pastor, presbíteros e diáconos. Os presbíteros são auxiliares do pastor. Eles são também pastores, mas eles não são o pastor efetivo da igreja, aquele que é responsável pelo ensino. Então, para a confissão belga, o pastor é o primaz entre os presbíteros. Ou seja, não que ele seja superior, a ideia não é essa, mas a ideia é, ele é o líder do colégio pastoral. Então, uma igreja tem pastores, presbíteros são pastores, e o pastor, o ministro, ele preside sobre os outros presbíteros para o cuidado da igreja. E os diáconos cuidam da parte social, né? Então, no artigo 31 trata sobre esses oficiais, no artigo 33, no artigo 32, a disciplina, no 33, os sacramentos, e então, no 34, a questão do batismo, né? Depois da ceia. Por fim, nós vamos chegar ao final da confissão, no artigo 36, tratando sobre o governo civil. É interessante que as confissões de fé reformadas sempre se preocuparam em tratar sobre questões políticas no final da confissão. Mas essa estrutura de Guido de Brès aqui, ela vem seguindo a mesma estrutura das Institutas de Calvino. Calvino vai tratar sobre o governo civil no final das Institutas. Então, é como se fosse realmente um pequeno esboço das Institutas. E vai terminar tratando sobre o juízo final no artigo 37. O estudo da Confissão Belga é valiosíssimo. Eu não sei se depois desse módulo, dessa disciplina, vocês estarão despertados para o valor das confissões, né? Não só no sentido de reconhecê-las como importantes, mas de conviver com elas. Os seus devocionais, irmãos, leiam diariamente as confissões, façam uma peregrinação pelas confissões. Você encontra todas elas na internet, né, em PDF hoje, todas elas. Então, todos os dias, leia um artigo ou dois de uma confissão de fé, leia algumas perguntas do catecismo, de um catecismo reformado. Claro, antes disso, leia a escritura, né? Mas as confissões de fé nos ajudam a termos a nossa mente organizada em termos de doutrina. Se nós temos organização mental em relação à doutrina que as confissões ensinam, isso alcançará o nosso coração, as nossas afeições, nos ajudarão em dias difíceis, nos ajudarão a evangelizarmos melhor, a edificarmos o corpo de Cristo, a ensinarmos melhor a palavra de Deus. Porque a doutrina foi internalizada. Nós conhecemos a doutrina, não apenas lemos, ela está dentro de nós, né? E essa é a intenção das confissões de fé, e essa é a intenção da confissão belga. A confissão belga é muito pastoral, e é a mais pastoral de todas as confissões reformadas. Eu gosto muito dessa confissão, particularmente. Vocês têm alguma pergunta, alguma consideração, alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo?
Muito bem, gente. Vocês vão fazer, então, uma tarefa, certo? Para a próxima semana. Na verdade, são duas tarefas, né? Uma para a próxima semana e a outra para a última semana. Para a próxima semana, vocês lerão a Confissão Belga, certo? Toda a Confissão Belga. Venham com atenção, porque a outra atividade é um pouco mais difícil. Vocês vão apontar diferenças estruturais e de conteúdo entre a Confissão Belga e a Confissão de Westminster. Certo? Ok? Duas tarefas. Eu vou colocar no grupo lá por escrito. Primeira tarefa, ler a Confissão Belga. Segunda tarefa, apontar as diferenças entre a Confissão de Westminster e a Confissão Belga. Né? Sim, nós vamos estudar a Confissão Batista de 1689, né? A pergunta que foi feita aí. Ela é a grande Confissão Batista, né? As outras beberam dela, né? Nós vamos estudar essa confissão também, historicamente, né? Vamos fazer uma leitura dela e vamos pensar. Ela vai ser a última confissão que nós vamos estudar. Na última aula, nós vamos estudar sobre a Declaração de Savoy, que é uma confissão congregacional, e a Confissão Batista de Londres, de 1689. Ok? Pastor, Deus abençoe vocês. Sim, pastor, o senhor falou sim. que seria apontar diferenças estruturais e o quê? A última tarefa? E se há diferença de conteúdo entre as duas certo. confissões. Obrigada, Certo? pastor. De nada. Se alguém anotou aí, então coloque lá no grupo já do WhatsApp. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui no chat, né? Deixa eu olhar. Depois de aprender a confissão certa, vamos refutar a última, que é a Batista. A turma é ruim, né? Mas sim mesmo. Seminarista é a zoeira, né? Deus abençoe vocês. De fato, as confissões são uma riqueza muito grande, né? A gente brinca e fica se zoando, né, um com o outro, mas elas vão crescendo em detalhes, né? Por exemplo, a confissão de Savoy, ela é a confissão de Westminster, mas com alguns acréscimos e supressões. Então, ela trabalha detalhadamente algumas questões de Westminster. Então, sempre a que vem depois, trabalha pontos com algumas melhorias, né? Mas todas elas são uma riqueza muito grande. Gente, Deus abençoe vocês. Até segunda. Segunda nós estudamos sobre a confissão de fé de Westminster, certo? Um abraço. Abraço, pastor. Abraço, pastor. Deus abençoe. Abraço. Fiquem todos com a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém. Deus abençoe, pastor.